A GTX 750 Ti é uma placa um tanto lendária, né? Uma plaquinha de 2014 que ainda hoje continua à venda. Muita gente quer comprar, muita gente está querendo ver o desempenho e é por isso que ela volta no canal. É uma placa bem especial porque foi a primeira placa que eu trouxe aqui nesse canal. Era a minha placa principal e após isso foi uma placa que eu peguei muito no AliExpress para revender quando eu revendi aqui na minha região. Então ela tem todo um apego histórico ao que o canal Skanda Souza. A versão que eu tenho hoje que usei para os testes é uma versão bem diferente, aquela meio pratinha, cinzinha da marca Galaxy, que depois que eu fui descobrir que é basicamente a Galaxy quando ela ainda tinha outro nome. Uma versão de 2 GB com os clocks bem básicos, mas que está funcional, com uma boa temperatura, então vai ser usada para os testes hoje finalmente. Eu vou testar em cerca de 10 ou 11 jogos para vocês verem como que está o desempenho em jogos leves, jogos medianos e jogos mais pesados desse ano. Então, tá preparado? Vamos ver então qual é o desempenho dela. Esse vídeo é um oferecimento da GVG Mall, site de compra e venda de software, onde você também consegue sua licença OEM do Windows 10. Caso você não tenha conseguido em nenhum local mais em conta, os links estão na descrição para você usar e também tem o cupom de desconto do canal. Eu vou começar os testes pelos jogos online, que é onde vocês mais têm interesse, eu acho, né? O primeiro deles é o CS Global Offensive. Coloquei aqui ele em 720p com as configurações gráficas no baixo. Eu coloco dessa forma porque aparentemente é o modo que as pessoas mais gostam no baixo e uma resolução baixa também. Se fosse por mim, eu jogaria uma resolução um pouco mais alta, tá? Mas tô aqui seguindo o gosto da galera. Desse jeito aqui, o CSGO consegue uma média de 340 FPS com a 750 Ti, com bom uso dela, né? Também lembrando que depende do seu processador. Eu tô aqui com o Ryzen 5 3600, memóriazinhas tunadas, né? O processador a 4.2 GHz, então ele tá conseguindo levar ela, mas a depender do processador, talvez você consiga 300, 280 FPS, mas é isso que a placa pode apresentar. O próximo jogo é o Valorant, que é o irmãozinho com poderes do CS Global Offensive. Não consegui testar em 1080p por conta da minha placa de captura, mas deixei aqui para vocês em 720p também. Primeiramente, no baixo, a média de FPS ficou em cerca de 270. Eu testei aqui no modo Port Spike, então tem os poderizinhos tudo certinho, tá? Também depois mudei para a configuração gráfica mais alta e ficou com a média mais ou menos de 250 FPS. Dá para ver que você também pode conseguir uma média até maior se você tiver um outro processador. Nesse caso aqui foi um pouco diferente do CSGO, né? Eu acho que dava para tirar mais desempenho ainda. Então, como sempre eu digo, depende do processador, depende da resolução e depende do jogo. Mas pode ter certeza que pelo menos em 720p você consegue uma alta quantidade de quadros, dependendo somente do seu processador e dessa configuração atual. Vamos para o Fortnite, testei ele em Full HD, coloquei uma qualidade gráfica mais baixa, mas com a distância de visão no épico, que eu acho que vocês gostam assim, né? Nem coloquei naquele modo de desempenho, porque eu consegui obter uma média acima dos 60 FPS, para mim era interessante. Caso vocês prefiram uma média maior, eu posso testar também depois em modo de desempenho ou em 720p também, tá? Enfim, consegui aqui uma média de 80 FPS com bom uso da placa. A placa, então, uma boa placa para jogar esses jogos, vamos dizer assim, mais simples, né? Um gráfico mais simples, que não exigem tanto uma configuração tão parruda assim. Testei até um Dotinha também para que vocês conseguissem ter uma média de desempenho nesse tipo de jogo aqui. Coloquei em Full HD com as qualidades gráficas ali no baixo, não é no mínimo, tá? No baixo. E aqui a gente consegue uma média de mais ou menos 150 FPS, é claro, a depender do processador, configuração, memória, vocês sabem, né? Foi uma boa média, eu achei que até faria menos, mas o jogo não é tão pesado assim, e se você joga League of Legends, pode ter certeza que vai ser até melhor para você. Afinal, o Dota acaba sendo mais pesado do que o LoL, até por conta da engine, né? Para finalizar aqui os jogos online, agora vamos para o jogo queridinho de vocês, muita gente pede aqui, o Warzone. Nesse caso não ficou tão legal, né, gente? 720p e mesmo assim não chega naqueles famosos 60 FPS, né? Também podemos culpar o jogo que não é tão otimizado. Mas assim, para quem não se preocupa tanto, você consegue pelo menos 30. Mas sinceramente eu achei até que seria menos. Talvez eles otimizaram durante as últimas atualizações do jogo aí, mas conseguiu pelo menos uma média de 30 FPS, é claro, vez ou outra caindo para 24, 25, que não fica nada legal. Como que eu já joguei com
com outras placas e tem outras até que não fazem nem os 30, eu achei interessante que pelo menos essa nossa amiguinha está conseguindo os 30 FPS. É o que a gente pode, né? É um jogo mais pesado. Falando em jogos pesados, vamos então para cenários diferentes. Aqui são os jogos famosos de campanha. Eu estou deixando para vocês primeiramente o Far Cry New Dawn, com as configurações gráficas no baixo e em Full HD. Vocês vão ver que está fazendo uma média de mais ou menos 30 a 34 FPS. É mais ou menos isso que vai conseguir mesmo, tá? Com esses jogos de campanha, jogos mais pesados, a gente tem alguns cenários um pouco mais difíceis para a placa, né? Aí vai depender também da otimização do jogo e da idade do jogo. Jogos como esse, que já são da engine um pouco mais antiga, vocês conseguem jogar em Full HD aos 30 FPS ou escolher jogar aos 720p 60 FPS, tá? Então é assim, depende muito do jogo a partir de agora. Vocês vão ver conforme passar o vídeo. Agora tá um trechinho para vocês da versão dele em 720p, conseguindo a média de lá de 58 a 60 FPS, tá? Vocês veem que tem uma redução bacana na qualidade do jogo. E aí você tem que decidir, né? Prefiro uma qualidade mais alta ou um jogo mais responsivo, né? Que aí você vai decidir. Eu acredito que seria mais interessante para mim, a meu ver, jogar em 720p 60 FPS do que em Full HD 30 FPS. Mas também depende do jogo. Tem jogo que parece que fica mais suave até aos 30 do que outros. Aí você mesmo vai ter que testar. Outro caso disso é o Forza Horizon, né? É um jogo bonito, mais pesado, só que também otimizado e um pouco antigo já. Então, mesmo com a 750 Ti, vocês conseguem uma média mais ou menos de 60 FPS, né? Fica 57, 60, algumas vezes vai ter uma queda, mas a média que eu consegui foi isso mesmo, 60 FPS em 720p, né? Mesma coisa do Far Cry New Dawn. Agora, se você aumenta de 720p para Full HD, aí você vai estar reduzindo também o desempenho. Agora 1080p, vejam só como é que o jogo fica, né? Cerca de 40 FPS. Tudo com qualidade gráfica no baixo, vale lembrar. No caso do Forza Horizon, eu achei até muito bonito em 720p, parece que é um jogo bem trabalhado mesmo. Tem jogo que fica muito estranho em 720, e aí é preferível jogar em 1080. Nesse aqui não, eu não senti tantas diferenças assim, jogaria também facilmente 720p a 60 FPS. E eu vou também deixar para vocês o Mortal Kombat, que é até um outro cenário. Esse aqui é o Mortal Kombat 11. O que acontece? Ele fica bem próximo dos 60 FPS se você tiver em Full HD, ele fica nos 45, 50 FPS em Full HD. Só que em 720p fica um tanto feio. Então o que eu resolvi fazer foi colocar ele em 900p para ficar próximo aos 60 FPS, que assim, ao meu ver, já fica interessante. Mas aqui já é do gosto do usuário. Você pode tentar chegar mais próximo aos 60 FPS, reduzindo um pouquinho mais a resolução. Afinal, eu deixei o jogo aqui no baixo. Ou você pode jogar assim mesmo, como que vocês estão vendo, cerca de 50, 60 FPS, a depender também do estágio, né? O estágio pesa muito nesse caso aqui do Mortal Kombat. Já é um cenário um pouco diferente do que vocês acabaram de ver. Agora chegamos naqueles jogos que eles são tão pesados, são mais novos, né? Eles têm mais detalhes, que fica difícil para a placa, mesmo em 720p, conseguir os 60 FPS, tá? Um deles é o Red Dead Redemption, onde eu coloco tudo no baixo, mas não consegue os 60, mesmo em 720p. Eu consigo aqui nesse jogo mais ou menos a média de 36, 35 FPS, o que já é o suficiente para ter um gameplay legal, mas né, tenho certeza que todo mundo preferia ter os 60. Infelizmente, aqui nesse tipo de jogo já não é possível. Assim como jogos parecidos, jogos um pouco mais novos que eu vou mostrar agora. Outro exemplo, né, é o Horizon Zero Dawn, ficando aqui com a média também de cerca de 34 FPS em 720p. Esse é um jogo muito bonito, muito detalhado, então não esperava mesmo que conseguisse os 60. Só que também, pelo menos, ficou acima dos 30. São cenários parecidos com o do Warzone. A diferença é que o Warzone, como que é um jogo online, você tentaria priorizar ali, ter mais fluidez, né? Conseguir pelo menos uma média de 60. Nesses jogos offline você não precisa tanto assim, então você pode jogar normalmente fixado aos 30, né? Pelo menos que o jogo consiga ser rodado em 720p, o que a placa consegue, então pelo menos isso. Infelizmente em alguns casos, tipo o Assassin's Creed Valhalla, o jogo não vai abrir por problema de DirectX. Eu não sei se nos jogos futuros vai acontecer também, eu espero que não, eu acho que isso aqui é mais algo da Ubisoft, mas tá aí o aviso para vocês.
Gente, e tô deixando para vocês a loja onde eu adquiri essa placa de vídeo aqui, foi lá no AliExpress, é a loja Computerman Store. Ela não é mais vendida, né, acabou o estoque, mas você ainda consegue uma versão vermelhinha da Game Word por menos de R$ 600. Vou deixar para vocês os cupons na descrição, mas tem cupons, por exemplo, Scano 5 e Scano 9, que são cupons gerais do AliExpress, são os cupons aqui do canal. E gente, dessa vez eu só trouxe 10 jogos. Caso vocês tenham interesse, coloquem nos comentários, lembre-se de curtir o canal, de compartilhar, que aí eu trago uma parte 2 em mais outros 10 jogos. Tem outras franquias que eu deixei até de trazer, né? Por exemplo, o Battlefield. Então, deixem nos comentários se vocês querem uma parte 2. E é isso aí, meu povo. Esse foi o desempenho da GTX 750 Ti em 2021. É claro, né? Colocando alguns jogos também mais antigos para as pessoas que ainda não tinham noção do desempenho dela. Lembrando uma coisa, talvez vocês viram ali na relação de consumo, falando que ela está com um consumo de 30 watts, o que acabou não sendo verdade. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, que ela também vai voltar para fazer um comparativo, mas a verdade é que ela consome mais ou menos uns 60 watts, tá? Aquele valor ali está um pouco errado. Fora isso, dá para entender porque ela tem ainda uma parcela da população que está atrás dela, porque ainda desempenha bem bacana, independentemente da idade. Uma coisa interessante é que ela tem uma arquitetura Maxwell, que ela é diferente das outras. As outras da série 700 são Kepler, né? Essa foi um diferencial, ela veio com a arquitetura das gerações mais novas, mesmo estando na série 700. Só uma curiosidade dessa placa, eu achei muito interessante isso, e também ela funciona com NVENC para quem tinha essas dúvidas. Eu vou deixar outros vídeos de placas de vídeo aqui do AliExpress para vocês e outros comparativos. Por enquanto é só, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!